Olá galera, meu nome é Gilvan, sou professor da Secretaria de Cultura de Barueri e hoje vamos fazer uma pequena demonstração a respeito de lápis, né? Para vocês poderem entender como é que funcionam os lápis, né? E as suas graduações, ok? Então vamos lá. Bom gente, vamos começar a falar um pouquinho de sombreamento, né? Luz e sombra. Então eu vou fazer uma introdução pequena aqui para que vocês possam dar uma observada as diferenças, principalmente em lápis, né? Alguns lápis que a gente encontra aí no mercado aí, para que a gente possa efetuar um desenho bacana, entendeu? Eu vou dar algumas dicas aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, eu peguei um 4B e um 6B. Apesar que esse 6B aqui ele tá com extensor, né? O extensor é para você adaptar o lápis quando ele fica menor. Aí você tem como trabalhar com mais, usar mais o lápis, entendeu? Então eu vou fazer um exercício de sombreamento aqui. Então vou fazer uma coisa bem simples e vou estar explicando para vocês as diferenças, entendeu? Então vamos lá, eu vou começar, primeiramente eu vou fazer marcar um nome aqui, ó, 4B. E vou fazer um exercício simples. Você vai fazer isso, ó. Vou dar mais uma forçada legal aqui. Vou aumentar mais um pouco. Isso. Agora eu vou passar a fazer o 6B, com o 6B. Por que eu estou usando o 4B e o 6B? Porque eu quero que vocês notem a diferença entre esses dois lápis. Então, geralmente as pessoas querem escurecer logo de início com o 6B, mas também tem a opção do 4B, também que ele dá praticamente quase o mesmo efeito de sombreamento, entendeu? Vou dar mais uma escurecida aqui, mais uma puxadinha para ficar melhor. Então vamos lá, acrescentar mais um pouco aqui, vai ficar um pouquinho mais igual que o outro. Ó, se vocês notarem bem a diferença aqui, ó, é um pouquinho só, né? Mas dá pra vocês também usar o 4B, entendeu? Então, o que acontece? Na hora de você poder escurecer, você também pode inclinar a ponta do lápis, assim, que ele também vai ele vai ficar mais escuro, né? Aí ele também oferece também uma boa vantagem. Agora aqui no caso aqui, ó, eu vou dar uma esfumaçada. Então aqui no caso eu vou usar o esfuminho, né? Porque geralmente o pessoal procura saber como que é o esfuminho, como é que faz, entendeu? Eu vou passar esfuminho aqui, ó, para dar uma alisada, né? Uma aliviada no desenho. E depois ao contrário eu faço isso, ó, eu inverto para não misturar, para não ficar mais forte, faço isso no 6B também. Entendeu? Ó. Se vocês notarem, a diferença é mínima, né? Mas dá para você usar o 4B também. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer usando outro tipo de material para você esfumaçar. Sabendo que eu tenho 4 opções aqui, ó, bacanas para vocês terem uma ideia. Então vamos de novo para o 4B. Vamos lá, fazer mais rápido aqui para com 4B, ó. Agora eu venho com 6B aqui. Aí fica... Deixa eu puxar mais um pouquinho para baixo, para ficar melhor. Porque se você não passa o esfuminho, ou vamos supor, se você quer dar uma qualidade melhor no seu desenho, principalmente na luz e sombra, o esfuminho ele ajuda a deixar liso o desenho, né? E aqui no caso ele fica um pouco com umas texturas, né? Então ele também melhora o aspecto do desenho. Agora aqui eu vou usar o que? Eu vou usar o papel higiênico. Você arruma um papel higiênico fininho, né? Aí você faz essas dobras aqui assim, ó. Dobrou aqui, dobrou no meio, dobrou aqui, ó. Certo? Ó,
com essa pontinha. Aí a pontinha, o que você faz? Você dá uma dobradinha. Aí você vem aqui só pra... A pontinha é pra você ter um controle. Então eu vou fazer com o mesmo efeito com o papel higiênico. Certo? Ó. 4B e o 6B. Isso. A vantagem que para fazer partes maiores, vamos supor, para fazer sombreamento para você, com os desenhos maiores, aí você pode estar usando esse aqui, né? E o esfuminho basicamente é mais para coisas mais pequenas, né? Espaços menores, né? Certo? Agora vamos passar para um outro aqui, ó. Vamos lá de novo aqui, o 4B. É uma coisa bem simples, mas às vezes isso aqui é importante na hora de você, quando você concluir um desenho, entendeu? Você poder saber fazer com tranquilidade e principalmente fazer com calma, né? Não precisa fazer o desenho correndo, entendeu? O desenho é uma coisa que faz bem tranquilo, entendeu? Então não precisa ter pressa. Eu sei que às vezes as pessoas ficam ansiosas para terminar o desenho logo, mas é importante que você observe esse tipo de exercícios aqui, né? Que são mais simples para que vocês tenham prática, né? Agora aqui eu vou usar o que? Eu vou usar o cotonete, né? Também é uma outra opção. Aí depende de cada um, aí cada um vê qual que é o melhor, que se adequa melhor, ó. Sendo que não deu muito efeito, mas é uma opção. Aí eu vou fazer mais um, que é uma quarta opção. Vou pegar de novo o 4B e ó, olha bem aqui, ó, para vocês entenderem. Forçar aqui. Ó, se eu fizer assim, ó, mais inclinado, a possibilidade de ele escurecer mais, né? Então eu procuro puxar um pouquinho mais com o lápis deitado. E na hora de você fazer o sombreamento, tem um detalhe bem interessante no lápis, é que quando você for fazer essa parte de sombreamento, né, o degradê, é observar as pontas, porque às vezes se você tá só usando esse lado aqui, eu tente virar um pouco o lápis, né? Vire o lápis um pouco, porque ele fica melhor para sair um pouco mais o grafite, né? Deu para entender? E para ficar mais fácil para vocês. Então aqui é de novo, 6B. Aí às vezes pode perguntar, mas por que o 4B e o 6B? É só para mostrar algumas diferenças entre lápis, que às vezes um outro lápis ele fica melhor, né? Então aí depende de cada um também, né? Cada um tem uma maneira de fazer. Então acho que é mais opções aí, essas tipos dessas observações aí que tem no sombreamento, para que facilite, né? A ideia é facilitar a melhor forma. Aí cabe a cada um escolher a melhor forma. Agora aqui, ó, vou fazer um outro tipo de coisa. Vou fazer com um pincel. Sendo que esse pincel aqui, ó, eu cortei ele, entendeu? Cortei ele um pouquinho para ele ficar mais durinho. E qual a vantagem do pincel? O pincel, ele te ajuda a escurecer um pouco mais, né? Então, vocês as partes mais escuras. Ele dá um efeito legal também. Sendo que às vezes tem muitos artistas que usam o pó do grafite para fazer desenho, né? Com o próprio pó e pincel, né? Ó, tá vendo? Ele dá uns efeitinhos legal. E ele espalha bem. Sendo que algumas coisas diferentes aqui são mínimas, né? É mais só para vocês terem uma ideia de materiais. Agora aqui eu vou pegar um lápis de um importado, que é geralmente esse lápis aqui, ó, é mais profissional, né? Então o que acontece? Olha como que ele é. É um azulzinho aqui, né? Staedtler, né? E aqui no caso aqui é um 2B. Olha a diferença desse 2B pro 6B da Faber-Castell. A diferença em que? Em maciez, né? Vou marcar 2B. 2B. Então eu vou fazer aqui, ó. Esse é um 2B, né? Aí a diferença é bem grande, né? Então por que que acontece? É um material mais macio,
E nisso, ó, o que acontece? Ele é um 2B, olha a diferença, né? Que o 6B é praticamente quase igual. Entendeu? É questão da maneira, o jeito de pegar, o jeito de você conhecer o material. E apesar que é um lápis que, se você não tomar cuidado, você gasta ele muito mais rápido que o outro, por ele ser macio, né? Então aqui é o seguinte, aqui deu para vocês entenderem. E aqui eu vou te mostrar um da mesma marca, que seria o 8B, né? Que é um pouquinho mais escuro. Mas o que acontece? A gente classifica as pontas de lápis, lápis normal ou lápis de cor, como mina. Isso aqui se chama mina, né? Então a gente não fala ponta, a mina do lápis. Então o que acontece? Aqui, ó, nesse caso aqui, esse 8B, ele puxa mais pro lado do carvão, né? Se vocês já chegaram a ver aqueles bastãozinhos de carvão que tem em caixinha, né? Então ele puxa muito mais pro lado do carvão do que o grafite, né? Então ele fica mais escuro, né? Ó. Depois você puxa. E seria mais pro lado, puxando um pouquinho mais pro jeitão do carvão, né? Então também dá um efeito legal. Eu vou passar um esfuminho aqui só para ver como é que fica aqui, se vocês darem uma olhada. Ó. O efeito fica um pouquinho rústico, né? Mas fica bacana também. Entendeu? Aqui eu estou usando uma folha sulfite, né? Então é uma coisa bem simples para vocês darem uma olhada, né? E no caso de papéis, tem o Canson, né? Para você fazer um trabalho mais um acabamento melhor, entendeu? Porque o sulfite ele tem algumas diferenças, por ser um papel bem simples, né? Então ele não é tão assim recomendado, mas dá para você fazer exercícios com o papel sulfite. Então é um exercício bacana e para que vocês possam ter uma ideia de como você mexer com lápis, conhecer os lápis, entendeu? E fica bacana a cada exercício que você faz. Então é questão de treino, né? Você treinar e você conhecer os lápis que você vai usar. Ok? Tá dada a dica aí. E valeu, galera. Oficinas de arte, venha fazer parte.